Olá, meus amigos, minhas amigas, Capitão Zé Antônio, direto de Pereira Barreto, hoje dia 10 de abril de 2020. O assunto de hoje é sobre a questão que envolve o presidente Bolsonaro, como sempre, e a jogada de mestre que ele está dando com relação à política. Antes peço a você, meu amigo, minha amiga, que compartilhe, que se inscreva nesse canal, para que assim nós tenhamos um número maior de pessoas. Também coloco à disposição esse vídeo na minha página no Facebook. E aqui nós vamos tratar de um assunto muito importante hoje, que poucas pessoas estão percebendo. E aí eu vou, desde o início desse meu vídeo, falar sobre o que está acontecendo. Bem, como nós sabemos, muitas pessoas, a mídia, a imprensa, parlamentares, entidades estão contra o presidente Bolsonaro e automaticamente contra o Brasil, porque assim estamos vendo qualquer coisa que o presidente fale já está sendo repelido ou prevenido através de algo com relação àquela fala do presidente. E assim aconteceu. Há alguns dias o presidente Bolsonaro vem falando sobre baixar um decreto para que considere todas as atividades essenciais, aquelas que possam trazer um alimento para a família do cidadão brasileiro. Então, todas aquelas que necessita de que a pessoa, o trabalhador, possa ir trabalhar dentro daquela especificidade, ou seja, daquelas pessoas que não têm problemas com relação a essa pandemia e que estão imunes a essa situação. Mas aí ele começou a falar, como eu estava dizendo, de baixar esse decreto. Rapidamente, antes dele baixar esse decreto, sorrateiramente, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, foi até o STF, impetrou uma ação para que o presidente não tivesse esta autoridade e autonomia para decidir com relação à quarentena, o isolamento que está sendo proposto em alguns estados e em alguns municípios. E aí houve a decisão monocrática, né, de apenas um ministro do STF, Alexandre de Moraes, dando provimento a isto, ou seja, proibindo o presidente Bolsonaro de entrar efetivamente esse decreto na prática. Mas aí é aquilo que a gente fala, nem ele baixou o decreto e já entraram. E aí as pessoas estão comentando que esse decreto já está natimorto, ou seja, antes de ser editado, e que o presidente perdeu. Essa é a preocupação deles, da mídia, que o presidente, ao fazer isso, o STF já automaticamente já impediu dele baixar esse decreto, e ele disse que vai recorrer através da AGU, a Advocacia Geral da União. Mas antes eu quero dizer quem que é o nosso amigo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes sempre esteve ligado próximo ao PSDB aqui do Paulista, do estado de São Paulo.
Ele foi secretário de Segurança Pública no governo Alckmin, Geraldo Alckmin, do PSDB. Ele foi secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania. E depois foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente Temer. E também ele foi nomeado pelo presidente Temer para ser um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, onde ele atua hoje. Bem, o que acontece? O presidente Bolsonaro fez uma jogada de mestre. Por quê? Porque ele anunciou, jogou a isca, aliás, nem jogou a isca, né? Porque ele não editou o decreto. Mas ele falou que ia jogar a isca e os peixes já estavam vindo ao anzol. E aconteceu isso. Por quê? Agora o que acontece? Qualquer problema que advir desta quarentena, desse isolamento, fica claro que a responsabilidade vai recair sobre o governo local, do local ou do município, que baixaram um decreto e esse decreto a população está cumprindo. Não cabe a ele agora, porque o Poder Judiciário já definiu quem é responsável indiretamente, aliás, diretamente, ao dar o provimento de que essas pessoas, elas estão, de que essas entidades, né, governo federal e governo municipal, têm um livre arbítrio para decidir, colocar suas decisões sobre quarentena, sobre isolamento, enfim. Politicamente, para o presidente, ele não tem mais o que fazer. Vai recorrer, obviamente vai demorar muito para ser dado essa decisão, e justamente isso que ele queria. Ou seja, ao invés das pessoas ficarem jogando a responsabilidade nas minhas costas, eu estou passando para quem de direito é o responsável. E aí entra também outra responsabilidade por parte desses gestores, que é o artigo 486 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, onde consta todos os direitos. E lá fala no seu artigo, nesse artigo, no caput, que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade, seja federal, estadual ou municipal, nesse caso já está claro que o ato, a responsabilidade vai recair sobre governo municipal e estadual, o pagamento de indenização ficará a cargo do governo responsável. Então, mais uma tacada de mestre. As pessoas vão recorrer, obviamente, a justiça ela vai demorar, mas enfim, não vai recair nem uma questão judicial para o Bolsonaro e nem política, porque agora ele lavou as mãos. Ou seja, eu quero fazer algo, mas o Poder Judiciário, a Corte Máxima, a Corte Federal, ela não está dando esta oportunidade para que eu possa administrar, certo? Nós temos que ficar atentos com relação a isso, porque nós sabemos que existem forças negativas com relação ao presidente Bolsonaro. Ele tem o povo apenas, tão somente, tudo, porque o povo é que vai reelegê-lo em 2022. Estamos firmes e confiantes que iremos passar por essa situação mais uma vez. Capitão Zé Antônio, direto de Pereira Barreto.